Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 5 de maio, o terceiro domingo da Páscoa, cujo evangelho ainda é o de João, capítulo 21, de 1 a 19. Eu sublinharia um fragmento deste santo evangelho, onde João, que traz muitos traços históricos, concretos, em relação a esse mistério da encarnação, que ele vê num só dia, só num evento, entre a paixão, o nascimento, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é exatamente esse traço histórico que ele nos dá, dizendo que esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Então, no domingo anterior, a nossa liturgia abordava a questão da identificação de Jesus ressuscitado como o mesmo que fora crucificado, como nós sublinhamos na reflexão do Evangelho de domingo passado. A experiência de Tomé de tocar as chagas visava, então, precisamente afirmar que o crucificado e o ressuscitado são um e o mesmo, não são dois Jesus, né? O Jesus Cristo que viveu com os apóstolos é o mesmo que morre e ressuscita por nós, é o Cristo da fé. E neste domingo, então, nós continuamos em nossa celebração pascal a reflexão a respeito do reconhecimento do Cristo ressuscitado. Por isso aí, João sublinhar a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos seus. Agora, o ponto de partida é a partilha de uma refeição de Jesus, né, com seus discípulos. Portanto, como atesta o evangelho deste dia. Mas aí também nós estamos no horizonte de uma pergunta importantíssima que Jesus vai fazer a Pedro se ele lhe amava. Então, por 3 vezes, Simão Pedro é interrogado sobre o amor a Jesus. E por 3 vezes ele repete que o ama, sendo que na última enfatizava que o Senhor sabia tudo e sabia também que ele amava o próprio Jesus, né? Pedro amava Jesus. Também somos chamados nós, né? E somos interrogados sobre este amor em relação a Jesus, se nós o amamos ou não. Mas esse diálogo com Pedro é o mesmo que ocorre também em nossas vidas, a cada vez que nós temos de tomar uma decisão e que precisamos então renovar as nossas esperanças. Por isso, na vida também nós temos que responder a este amor a Cristo, né, com uma precisão muito radical, como o próprio Cristo quisera de Pedro, onde vai perceber essa resposta radical somente na terceira vez. Então, ele, em um certo momento, nós sabemos na história do Evangelho, né, e da própria vida de Pedro, que ele titubeou, e chegou também a negar o próprio Senhor Jesus, mas suas lágrimas de arrependimento, então, confirmaram a resposta amorosa a esse mesmo Cristo. A terceira vez, portanto, foi no seu martírio. Já em Roma, Pedro disse pela última vez que amava a Cristo, mais do que tudo nesta vida. Então, tanto amava que aceitou morrer por amor a este mesmo Cristo. Então, é interessante observarmos aqui esses traços da pergunta, né? Muitas vezes nos perguntamos por que Jesus insiste nessa pergunta. Aí temos uma imagem também bonita, que é a imagem do cingir-se. A imagem do cingir-se era para os antigos de grande importância. Somente o homem livre, autônomo, usava um cinto. Por exemplo, o escravo ele não podia usar, não era lícito o uso de um cinto, mas ele usava simplesmente uma corda para amarrar a sua veste e servir-se, portanto, dela para certos trabalhos. Tu te cingias e ias para onde querias quando eras jovem. Tu eras dono de ti mesmo. Esta resposta de Jesus contém uma grandiosa mensagem, ou seja, Jesus acolhe o amor prometido de Pedro. No entanto, um outro te cingirá. Jesus vai dizer isto a Pedro. Indica, portanto, a radicalidade da união e do amor a Jesus que Pedro vai expressar, exatamente pela sua morte em Roma. Deus, então, disporá da vida e da morte de Pedro. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Então, estender a mão para ser cingido por outrem significa abdicar de sua autonomia e abandonar-se à santa vontade de Deus, como nós temos que fazer também hoje. Então, o Evangelho de hoje declara, Jesus disse isso, significando
com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Caros irmãos, o amor a Jesus, 3 vezes confirmado por Pedro, é acolhido por Jesus para uma sublime e nova plenitude. Ou seja, pelo martírio, Pedro glorificará a Deus diante do mundo, testemunho de vida e de fé do próprio Pedro. E o martírio de Pedro é, por assim dizer, o último ato da divina fundação da igreja por Jesus. Segue-me, diz então ele. Eis o chamado que ele fez não somente a Pedro, mas a toda a igreja, para que também em Cristo possamos glorificar este mesmo Deus que nós acreditamos. Para sintetizar, podemos dizer que dá resposta à nossa vocação, que é a pergunta de Jesus a Pedro pelo amor, na verdade é uma pergunta vocacional e que é uma chave de leitura à nossa vocação cristã e à nossa vocação específica neste mundo. Até quando nós aceitamos a cruz que nos é ofertada? Portanto, é importante envolver esta cruz, porque há sempre uma resposta amorosa de nossa parte a Deus. E essa resposta envolve um amor abnegado. É um amor que pode também envolver a cruz, porque o próprio Cristo manifesta esse amor por nós no drama da sua cruz, que ele venceu pelo próprio amor ou pela própria força do amor. Um dia também, no final da nossa existência terrestre, quando estivermos no encontro na casa do Pai, nós seremos convidados também a renovarmos pela última vez o nosso amor. Então que Deus nos ajude a dizermos sim, como de fato Pedro disse a Jesus, e que a Virgem Maria nos auxilie a nunca desanimarmos no campo da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem Imaculada e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E tenham todos um abençoado domingo.